Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Jéssica e desde que me entendo por gente, sempre soube que meu destino estava ligado ao dele, ao Antônio. Nós crescemos no mesmo bairro, estudamos na mesma escola, compartilhamos sorrisos, olhares, segredos. Eu sempre o amei, mas ele nunca percebeu isso, pelo menos nunca demonstrou. O tempo passou. Antônio se formou, construiu uma carreira de sucesso e, para minha infelicidade, se apaixonou por outra, Cláudia. Uma mulher doce, meiga, mas que, aos meus olhos, era uma ameaça. Ela era a barreira que me impedia de viver o amor que sempre foi meu por direito. Quando soube do noivado deles, senti meu mundo desmoronar. O anúncio do casamento foi como uma facada no peito. Eu não conseguia aceitar. Não podia. Ele era meu. Sempre foi. Chorei noites inteiras. Implorava ao universo, às estrelas, a qualquer força que pudesse ouvir meu clamor. Até que uma resposta veio. Só que não das estrelas. Veio de um caminho mais obscuro. A bruxaria. No fundo da cidade, no bairro mais afastado e esquecido, existia uma mulher, conhecida por poucos, temida por muitos. Seu nome era Dona Zuleide, uma mulher velha, de olhos fundos, que dizem conversar com os mortos e manipular energias que ninguém mais ousava tocar. Sem pensar duas vezes, fui até ela. Levei uma foto de Antônio, um pedaço de tecido que ele havia usado e algumas moedas como pagamento inicial. "Você tem certeza do que quer?" perguntou ela, olhando profundamente nos meus olhos. "O que você faz? Não tem volta fácil, menina. Eu quero ele para mim, e não aceito que se case com aquela mulher." Respondi com uma convicção que nunca tinha sentido antes. Dona Zuleide sorriu, um sorriso torto, quase cruel. "Então, assim será." O ritual foi feito naquela mesma noite. Velas pretas e vermelhas acesas, fumaça espessa invadiu o pequeno cômodo. Ela murmurava palavras em uma língua que eu não entendia, enquanto queimava algo que cheirava a ervas e algo mais. Algo estranho. Senti um arrepio na espinha quando ela cortou um fio do meu cabelo e jogou no fogo junto com o tecido de Antônio. "A partir de agora, ele começará a se afastar dela e se voltará para você. Só não volte atrás, ou as consequências podem ser piores do que imagina." Saí de lá com o coração acelerado, mãos trêmulas e uma mistura de medo e excitação. No fundo, algo me dizia que eu estava brincando com forças perigosas, mas ignorei. Afinal, tudo o que importava era ele, Antônio, meu amor. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber as mudanças. Antônio estava estranho, parecia confuso, distante. As fotos dele com Cláudia sumiam das redes sociais. Comentários sobre adiamento do casamento começaram a surgir. E então, numa tarde chuvosa, meu telefone tocou. Era ele. "Jéssica, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo parar de pensar em você. Precisamos conversar." Sorri, um sorriso largo, vitorioso. O feitiço estava funcionando. O que eu não sabia é que essa escolha teria um preço que, no fundo, eu ainda não conseguia imaginar. Desde aquela ligação, minha vida virou de cabeça para baixo, mas pela primeira vez, de um jeito que eu queria. Antônio estava diferente.
Ele me procurava com frequência, mandava mensagens, me ligava, dizia coisas que nunca tinha dito antes, coisas que eu sonhei ouvir a vida inteira. Jéssica, eu não sei explicar, parece que algo em mim mudou. Eu não consigo mais olhar para Cláudia como antes, só penso em você, o tempo todo. Essas palavras eram como mel nos meus ouvidos. Por fora, eu fingia surpresa, fingia que também estava confusa. Mas por dentro eu me sentia poderosa, vitoriosa. Finalmente eu estava tomando o que sempre foi meu. Começamos a nos encontrar escondidos. No começo, eram só conversas longas, olhares, toques tímidos. Mas com o tempo, a intensidade aumentou, até que ele não resistiu mais. Naquela noite, nos entregamos um ao outro. Foi a realização de todos os meus desejos, de todos os meus feitiços, literalmente. Quando acordei, ele estava ali, deitado ao meu lado, me olhando como se eu fosse tudo o que ele precisava. Eu não posso mais continuar com Cláudia, ele disse, passando os dedos no meu rosto. Preciso ser honesto. Preciso dizer para ela que acabou. Meu coração disparou. Eu queria isso, era o que eu mais queria. Mas naquele exato instante percebi que o jogo tinha ficado sério. Muito sério. No mesmo dia ele foi até Cláudia. Não vi a cena, mas soube por mensagens de amigos e comentários no bairro. Dizem que ela ficou arrasada, chorou, implorou, mas Antônio foi irredutível. Ele terminou tudo, cancelou o casamento, devolveu alianças, desfez tudo que tinham construído juntos. Naquela noite, ele apareceu na porta da minha casa, encharcado de chuva, com os olhos marejados, e disse: "É com você que eu quero ficar, Jéssica. Só com você. Sempre foi você." Senti um misto de êxtase e medo. Porque no fundo, bem no fundo, uma voz sussurrava na minha cabeça: e se isso não for real? E se isso não for amor, mas apenas o peso do que você fez? Mas eu calei essa voz, porque naquele momento, tudo o que importava era ele. Antônio era meu. Finalmente, só meu. Os dias que se seguiram foram como um sonho. Antônio estava comigo. Dormia na minha casa, fazia planos, me abraçava como se eu fosse o amor da vida dele. E para ele, era isso que eu era agora. Saíamos juntos, íamos ao mercado, tomávamos café na padaria da esquina como qualquer casal comum. As pessoas olhavam, algumas com surpresa, outras com reprovação. E claro, também tinha quem cochichasse. Eu sabia que o bairro inteiro comentava. Afinal, todos sabiam que ele havia deixado Cláudia, sua noiva perfeita, às vésperas do casamento, para ficar comigo. Mas que se danem, ele estava comigo, e isso era tudo o que importava. Só que, por mais que eu tentasse viver esse amor, algo dentro de mim começou a incomodar. Antônio estava diferente. Por fora, parecia apaixonado, mas às vezes, no meio de uma conversa, ele se perdia. Ficava olhando para o nada, com um olhar vazio, perdido. Houve uma noite em que acordei no meio da madrugada e percebi que ele estava sentado na cama, de costas para mim, segurando a cabeça, respirando fundo, como se lutasse contra algo. "Tá tudo bem?" perguntei, tocando seu ombro. Ele demorou a responder. Depois se virou, forçou um sorriso e disse: "Tá sim, só tô com uns pensamentos estranhos." Fingi não dar importância, mas aquilo ficou na minha cabeça. Pior que isso, era o que eu via nas redes sociais. Cláudia postava textos cheios de dor, de tristeza, de mágoa. Amigos em comum me mandavam prints, me questionavam. Uns me julgavam, outros me apoiavam em silêncio. E teve um dia específico que me fez estremecer. Estava passando pela rua quando cruzei com Cláudia. Ela parou, olhou direto nos meus olhos e disse com uma calma assustadora: "Você acha que ganhou, né, Jéssica? Acha que ele está com você porque te ama? Pode até ser, por enquanto, mas a verdade sempre aparece."
Ela se virou e foi embora, me deixando com o coração acelerado, uma mistura de raiva e medo. O medo que eu tentava ignorar. O medo que vinha lá do fundo, junto com aquela voz que eu insistia em calar. Será que esse amor é realmente meu? Ou será que eu roubei o que nunca me pertenceu? Mas não, eu não podia pensar assim. Eu não ia fraquejar. Ele é meu e vai ser para sempre. Falei para mim mesma, encarando meu reflexo no espelho. Mesmo que para isso eu precisasse recorrer novamente às forças que me ajudaram uma vez. Por mais que eu quisesse ignorar, eu sentia que algo estava fora do lugar. Antônio estava ali ao meu lado fisicamente, mas às vezes parecia distante, perdido em pensamentos, como se lutasse contra alguma coisa dentro dele. Havia momentos em que me abraçava, me beijava, dizia que me amava, e minutos depois ficava em silêncio, olhando para o nada, como se nem soubesse quem era. Era como se uma parte dele resistisse, como se algo dentro dele gritasse para fugir. Isso me desesperava. O medo de perdê-lo começou a crescer. Começou a tomar conta de mim de um jeito que eu não conseguia mais controlar. E então, não tive escolha. Naquela mesma noite, voltei até Dona Zuleide. Cheguei batendo na porta, aflita, desesperada. Ela me olhou com aquele olhar sombrio que parecia atravessar minha alma. Eu sabia que você ia voltar, menina. Ela disse, antes mesmo que eu abrisse a boca. Ele tá estranho. Tá distante às vezes. Eu sinto que ele tá lutando contra isso, contra mim. E eu não posso perder ele, Dona Zuleide. Não posso. Falei quase chorando. Ela respirou fundo, acendeu mais algumas velas, jogou as cartas sobre a mesa e ficou em silêncio por alguns segundos, analisando cada símbolo, cada figura. O que você fez amarrou a alma dele, mas a alma não gosta de prisão, menina. Ela luta, ela grita, e é isso que você está vendo nele. Ele está dividido. Uma parte dele quer você, a outra quer fugir, e se não fizer nada, ele vai acabar fugindo. Então me ajuda, por favor, implorei, segurando as mãos dela. Dona Zuleide me olhou séria e pela primeira vez hesitou. O que você quer, Jéssica? É mais forte, é mais pesado. Se fizer, não tem volta. Você não está mais só brincando de amarrar coração. Você vai prender espírito, mente, corpo e alma. Vai ser seu, só seu. Mas o preço... o preço. Engoli seco. Eu pago o preço que for. Eu só não posso perdê-lo. Eu não vou perder. Ela assentiu lentamente e começou a preparar o que chamou de amarração de corpo e alma. Era um ritual mais sombrio, mais pesado, mais arriscado. Dessa vez, precisei levar não só um objeto de Antônio, mas também algo dele, algo mais íntimo. E eu tinha. O ritual foi feito. Velas pretas, vermelhas e roxas. Pó preto, ossos moídos, sangue de galinha. A fumaça era tão densa que mal dava para respirar. As palavras dela não eram mais murmúrios, eram gritos, ordens, chamadas ao que estava além desse mundo. Eu tremia. Meu corpo suava frio, mas eu fiquei. Fiquei porque precisava. Porque no fundo acreditava que tudo isso era por amor. Quando acabou, ela me olhou com um olhar tão sério, tão frio e disse: agora ele é seu, corpo, mente e alma. Mas lembre-se, nada disso vem de graça. E uma hora, a conta chega. Saí de lá com o coração disparado. Com medo, sim, mas também com a sensação de que, agora, ninguém mais ia tirar Antônio de mim. Ninguém, nunca mais. Nos dias que se seguiram ao ritual, tudo parecia perfeito. Mais do que perfeito. Antônio estava completamente entregue. Me olhava como se eu fosse a única mulher no mundo.
Me beijava com uma sede que nunca tinha visto antes. Me chamava de meu amor, minha vida, minha mulher. Ele se mudou para minha casa de vez. Trouxe roupas, pertences, tudo. Parecia decidido, convicto, como se nunca tivesse amado outra pessoa além de mim. Por fora, eu sorria. A vizinhança comentava, cochichava, julgava. Mas eu nem ligava, porque agora ele era meu, totalmente meu. Só que, quanto mais ele se entregava, mais eu percebia algo estranho nele. Não era mais só aquele olhar perdido, não. Era mais profundo. Às vezes, ele acordava no meio da noite, suando, ofegante, olhando em volta como se não soubesse onde estava. O que foi, amor? Eu perguntava, passando a mão no rosto dele. Nada, só tive um sonho estranho. Respondia quase sempre. Mas eu sabia que não eram só sonhos. Era como se uma parte dele gritasse, lá no fundo pedindo socorro. E começaram os lapsos, pequenos no começo. Teve um dia que ele me olhou e perguntou: "Você sabe onde está?" E ficou olhando para o vazio, como se não soubesse nem o que estava procurando. Ou, às vezes, estava falando comigo e do nada parava. Ficava olhando para o nada, sem piscar, como se tivesse se desconectado da realidade. E o mais estranho, ele começou a esquecer da própria vida. Esqueceu do trabalho, dos amigos, da família, tudo. Só existia eu, só eu. No início, achei aquilo maravilhoso. Ele não queria sair, não queria ver ninguém, só queria ficar comigo, grudado em mim, o tempo todo. Mas depois, aquilo começou a me assustar, porque ele já não parecia mais o Antônio. Aquela pessoa forte, decidida, cheia de vida, estava ficando vazia, apagada, como se fosse só uma casca, um boneco movido por algo que não era ele. E foi aí que eu percebi que talvez eu tivesse passado do limite, só que já era tarde demais, porque agora ele era meu, só meu, e não havia mais volta. Os dias começaram a ficar sufocantes. Antônio não era mais o mesmo, estava sempre grudado em mim, a ponto de não me deixar fazer nada sozinha. Nem ir ao mercado, nem sair na porta, nem conversar com ninguém. Se eu demorava no banho, ele batia na porta. Se eu estava na cozinha, ele vinha atrás. Se eu me deitava no sofá, ele deitava junto, segurando minha mão, como se eu fosse desaparecer. "Você não vai me deixar, né?" Ele perguntava com aquele olhar estranho, um olhar vazio, mas ao mesmo tempo obsessivo. "Né, Jéssica? Diz que não." "Claro que não, amor." Eu respondia tentando sorrir, mas por dentro meu coração apertava. Porque aquele não era mais o Antônio que eu conhecia, e começaram as crises. De madrugada, ele acordava gritando, suando frio, segurando a cabeça, como se estivesse ouvindo vozes. "Faz parar! Faz parar! Faz parar!" Ele berrava e eu segurava ele, tentava acalmar, mas ele tremia inteiro, os olhos arregalados, perdido, como se estivesse sendo puxado por algo que eu não via. A casa ficou pesada. O ambiente parecia carregado, sufocante. Às vezes eu sentia arrepios. Objetos caíam do nada. As luzes piscavam, portas batiam sozinhas. Uma noite acordei com passos na sala. Saí devagar do quarto e encontrei Antônio, parado no escuro, olhando fixamente para a parede. "Antônio, o que você está fazendo?" Ele não respondeu. Cheguei mais perto, toquei seu ombro e ele se virou, mas os olhos dele não eram mais dele. Eram vazios, sem vida, sem alma. Ele me olhou e, num sussurro, disse algo que me fez gelar até os ossos. "Isso não é amor, isso é prisão." Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha inteira, porque mesmo sabendo que eu tinha feito aquilo, ouvir aquilo da boca dele me destruiu por dentro. Corri para o quarto, me tranquei, me encolhi no canto, abraçando os joelhos, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu chorei.
Chorei de verdade, de medo, de culpa, de desespero. O que eu tinha feito? Será que eu fui longe demais? Será que o amor que eu sempre desejei tinha se transformado num pesadelo? A resposta no fundo do meu coração eu já sabia, mas o pior ainda estava por vir. Os dias foram ficando mais pesados, mais escuros, mais sombrios. Antônio já não parecia um homem. Era como se fosse uma marionete, um boneco sem vontade própria, sem vida, sem brilho. Passava o dia inteiro andando pela casa, me seguindo, me encarando. Às vezes não dizia uma palavra sequer. Só olhava, com aquele olhar vazio, sem piscar, sem expressão. E de vez em quando aquele olhar se transformava em algo pior. Um olhar frio, quase ameaçador. Eu comecei a ter medo. Medo dele. Medo do homem que eu tanto amei, que eu tanto desejei, que eu roubei para mim. As coisas dentro da casa não paravam de acontecer. Luzes que queimavam, quadros que caíam, objetos que sumiam e apareciam em outros lugares. E teve uma noite que eu jamais vou esquecer. Acordei no meio da madrugada e não vi Antônio na cama. Fui até a sala e ele estava lá, agachado no chão, desenhando coisas estranhas com giz, falando palavras que eu não entendia. Antônio, o que é isso? Perguntei com a voz tremendo. Ele levantou devagar, olhou bem fundo nos meus olhos e com uma voz que não parecia dele, respondeu: "Tá tudo errado, tá tudo errado. Isso não era para ser assim." Dei alguns passos para trás, apavorada. "Você tá me assustando", sussurrei. Ele segurou minha mão com força, me puxou para perto, apertando tanto que meus dedos começaram a doer, e disse, quase rosnando: "Por quê? Por que você fez isso comigo?" Meus olhos encheram de lágrimas. Ele largou minha mão, levou as duas mãos à cabeça, se ajoelhou no chão e começou a balançar o corpo de um lado para o outro, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Naquele momento, eu não aguentei. Corri para o quarto, fechei a porta e, em desespero, peguei o celular. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui discar o número. Liguei para quem eu sabia que era a única pessoa que poderia me ajudar. A única que entendia desse mundo. "Dona Zuleide, por favor, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, por favor. Eu tô com medo, muito medo." Falei aos prantos. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com uma voz pesada, séria, respondeu: "Eu te avisei, menina. Te avisei que isso tinha preço. E o preço está começando a ser cobrado. Mas dá para desfazer? Me diz que dá, por favor." O silêncio dela foi a pior resposta que eu poderia receber. E então, com uma voz baixa, arrastada, ela respondeu: "Nem tudo pode ser desfeito." Naquele momento eu entendi. O pesadelo estava só começando. Depois daquela ligação com Dona Zuleide, eu passei a noite inteira acordada, trancada no quarto, tremendo, com o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Do outro lado da porta eu ouvia passos, ouvia a respiração pesada de Antônio. Ele não dormiu. Ficou andando pela casa, arrastando os pés, murmurando coisas que eu não conseguia entender. De manhã, quando tomei coragem para sair do quarto, encontrei ele sentado no sofá, olhando para o nada. Olhos fundos, olheiras profundas, cabelo todo bagunçado. Ele parecia um fantasma. "Bom dia", tentei dizer, forçando um sorriso. Ele virou lentamente a cabeça na minha direção e respondeu com aquela voz rouca, quebrada: Não é um bom dia." Gelei. Me aproximei, coloquei a mão no ombro dele, tentando mostrar carinho, tentar, sei lá, reverter aquilo. "Antônio, vamos tentar sair, tomar um ar, fazer alguma coisa." Mas ele segurou meu braço com força, me puxando para perto, apertando tanto que quase me machucou.
Por que, Jéssica? Por que você fez isso? Eu não sei mais quem eu sou. Eu sinto que estou preso aqui dentro de mim mesmo, disse, batendo a mão no próprio peito. Os olhos dele encheram de lágrimas, lágrimas de desespero, lágrimas de dor, mas ao mesmo tempo tinha raiva, muita raiva. Eu te amo, eu acho, eu não sei, eu não sei o que eu sinto, eu te amo, mas algo me diz, me grita, que eu não deveria estar aqui, que isso não é certo, que isso não é real. Ele gritava, apertando a cabeça com as mãos, quase arrancando os cabelos. Meu coração se despedaçou. Eu quis abraçar ele, quis pedir desculpas, quis apagar tudo, voltar no tempo, mas não dava. O que eu tinha feito não tinha mais volta. E o pior, eu comecei a perceber que não era só ele que estava pagando aquele preço. Eu também estava. No espelho, eu já não me reconhecia. Olheiras profundas, pele pálida, um vazio no olhar. A casa estava sempre pesada, carregada. Eu quase não dormia. Tinha pesadelos constantes. Pesadelos onde via sombras, vozes me chamando, gritos, e sempre acordava com a sensação de alguém me observando. E aí veio o pior. Naquela noite, eu tive um sonho. Ou talvez não fosse um sonho. Acordei no meio da madrugada e ao lado da cama vi uma mulher de vestido branco, cabelos longos, pretos, cobrindo o rosto. Ela estava parada, imóvel, me encarando, mesmo sem eu ver seus olhos. Eu quis gritar, mas minha voz não saía. E então ela falou, com uma voz fina, arranhada, que parecia vir de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Você tirou o que não era seu e agora vai pagar por isso. Fechei os olhos com força, me encolhi, tremendo, orando, pedindo, suplicando, e quando abri os olhos, não tinha mais ninguém, mas o cheiro de enxofre ainda estava no ar. Naquele momento, eu percebi que mexer com aquilo não tinha sido só um erro, tinha sido uma sentença. No dia seguinte, acordei com o corpo pesado, dores nas costas, como se eu tivesse carregado toneladas a noite inteira. Levantei cambaleando, olhei para o lado e Antônio não estava na cama. Meu coração disparou. Procurei pela casa toda e o encontrei no quintal, sentado no chão, olhando fixamente para o portão, como se estivesse esperando alguém. O que você está fazendo aqui fora, amor? Perguntei com a voz tremendo. Ele não respondeu. Só balançou a cabeça lentamente, repetindo uma única frase várias e várias vezes. Ela me chama, ela me chama, ela me chama. Quem, Antônio? Quem está te chamando? Ele me olhou e naquele olhar eu senti que não era só ele ali. Tinha mais alguma coisa. Algo que não pertencia a esse mundo. Cláudia. Cláudia me chama. Eu ouço ela. Ouço ela o tempo todo. Ela me chama para voltar. Meu corpo inteiro gelou. Um calafrio subiu pela minha espinha e eu quase perdi as forças nas pernas. Cláudia, o nome dela. A mulher que eu tinha arrancado da vida dele. O amor verdadeiro dele. A mulher que eu roubei. A voz dele tremia. Parecia misturar dor, saudade e desespero. E naquele instante, uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Uma lágrima que parecia vir lá da alma. Porque eu não consigo esquecer ela. Por que, Jéssica? Por quê? Minhas mãos começaram a suar. Meu coração batia tão forte que parecia querer pular pela boca. Eu não soube o que dizer, não sabia se consolava, se abraçava ou se simplesmente corria. Porque naquele momento eu percebi uma coisa terrível. O feitiço não destruiu o amor que ele sentia por Cláudia. Só prendeu ele, só abafou, só sufocou, mas não matou. E agora aquele amor estava começando a tentar sair, tentar se libertar. E quanto mais ele lutava, mais eu sentia que aquilo ia explodir. Que mais cedo ou mais tarde, aquilo ia desmoronar na minha cabeça. O desespero tomou conta de mim.
Corri de volta para o quarto, peguei meu celular. Liguei para Dona Zuleide, quase sem fôlego, chorando, tremendo. Dona Zuleide, por favor, me ajuda. Ele está ouvindo a Cláudia. Ele está falando dela o tempo todo. Está ficando pior, eu não sei mais o que fazer. Ela ficou em silêncio. Um silêncio pesado que me cortava por dentro. E então respondeu, seca, dura, direta. Eu te avisei. Te avisei que não se prende um amor que não é seu. A alma dele nunca foi sua. E ela tá chamando ele de volta, tá puxando, tá buscando. E se você não fizer algo rápido, ele vai escapar. O que eu faço? Me diz, pelo amor de Deus! Gritei já desesperada. E então ela respondeu uma coisa que me gelou dos pés à cabeça. Agora, ou você prende ele para sempre, ou perde ele de vez. Mas, se escolher prender, o preço vai ser muito mais alto do que você imagina. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei para Antônio, que estava ali, olhando para o nada, murmurando o nome dela. E eu sabia que estava chegando a hora de decidir. Até onde eu estava disposta a ir, para não perder o homem que eu amava. Fiquei horas sentada na beira da cama, encarando o vazio, ouvindo Antônio no quintal, repetindo, como um disco quebrado, aquele nome que me dilacerava por dentro. Cláudia, Cláudia, Cláudia. Meu coração parecia despedaçar a cada vez que ele dizia. Eu me perguntava, será que algum dia ele me amou de verdade? Ou sempre foi só uma ilusão criada por aquele feitiço? As palavras de Dona Zuleide martelavam na minha cabeça. Ou você prende ele para sempre, ou perde ele de vez. Prender ele para sempre. Mas como? E a que custo? Levantei, andei de um lado para o outro, arranhando as próprias unhas, respirando fundo, tentando organizar meus pensamentos. Até que meu telefone vibrou. Mensagem da Dona Zuleide. Se quiser, venha agora, mas saiba, não tem volta. Minhas mãos gelaram. Meu corpo inteiro tremia. Eu sabia o que aquilo significava. Olhei pela janela. Antônio estava sentado, com as mãos no rosto, balançando o corpo, murmurando coisas. E mesmo naquele estado, uma parte de mim gritava que eu não podia perdê-lo. Se eu não fizer, ele vai voltar para ela. Pensei, sentindo meu estômago revirar. Peguei minha bolsa, as chaves e antes de sair, olhei para ele que levantou lentamente a cabeça e me olhou. Por um instante, parecia lúcido. Parecia ele de novo. Aonde você vai, não me deixa aqui. Não me deixa, não me abandona, disse, quase como um sussurro de uma criança perdida. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu já volto, amor. Eu prometo. Menti. Saí batendo a porta, tentando não desabar. Entrei no carro, tremendo, e dirigi até a casa de Dona Zuleide. Quando cheguei, ela já me esperava na porta, de braços cruzados, olhar sério, pesado. Você tem certeza disso, menina? Perguntou sem rodeios. Eu não respondi. Só balancei a cabeça, segurando o choro. Ela me olhou nos olhos, respirou fundo e disse, então, se prepara, porque o que vamos fazer aqui hoje não tem volta. Você vai selar a alma dele, vai amarrar o espírito, o corpo e o pensamento. Ele nunca mais vai te deixar, nunca mais vai olhar para outra mulher, nunca mais vai sonhar com outra, nem com Cláudia, mas... Fez uma pausa me encarando. Ele também nunca mais será inteiro, nunca mais será ele mesmo. Vai viver, mas como um boneco, sem luz, sem alma, um prisioneiro, teu prisioneiro. Senti um nó na garganta, as pernas bambearam. E o preço? Perguntei com a voz quase sumindo. Ela respirou fundo, abaixou a cabeça e respondeu, num tom tão grave que parecia vir de outro mundo. O preço é que quando você prende a alma de alguém, uma parte da sua também se perde. Você se amarra junto. O que prender não se solta nem na morte.
Fiquei em silêncio, tremendo, desesperada, dividida entre o amor e o medo, entre a paixão e o terror. E então ela abriu a porta, olhou para mim e disse com firmeza: "A decisão é sua. Você escolhe amar ou aprisionar, porque amor de verdade não se obriga, não se força, não se prende. E você sabe, você sempre soube disso." Naquele instante eu entendi, ou eu deixava ele ir, ou me condenava junto com ele. Mas será que eu teria força para abrir mão? O som do nome dela, Cláudia, ecoava na minha cabeça, me rasgando por dentro, e a pergunta que não me deixava em paz era: se eu soltar, ele volta para ela? Eu já sabia a resposta. Sim, ele volta, porque no fundo, ele nunca deixou de amar ela. Nunca. Aquele quarto parecia pequeno demais para o peso da decisão que eu tinha que tomar. Dona Zuleide me entregou um velho livro de capa preta cheio de símbolos estranhos. "Leia isso com atenção. O ritual é perigoso. Pode mudar tudo, para sempre." Minha mão tremia enquanto folheava as páginas. Aquelas palavras e instruções me pareciam distantes, mas eu sabia que precisava agir rápido. Antônio estava se afundando cada vez mais naquele vazio. "Você está pronta para isso, Jéssica? Não dá para voltar atrás depois que começar." Eu não estava pronta, mas o medo de perdê-lo para Cláudia doía mais do que qualquer coisa. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando começou o ritual, com velas acesas e círculos desenhados no chão, senti um frio percorrer a espinha. As vozes começaram a sussurrar. Os objetos tremiam e, em meio a tudo isso, Antônio apareceu na porta, olhando confuso e assustado. "Jéssica, o que está acontecendo?" Ele estava tentando se libertar, eu podia ver, mas eu precisava continuar. Segurei firme as palavras do feitiço, mesmo quando ele caiu de joelhos, implorando para que eu parasse. Eu sabia que estava errando, que aquilo não era amor, mas a escolha já estava feita. O que eu queria mesmo era que ele ficasse comigo, para sempre. O ritual terminou e o silêncio tomou conta do quarto. Antônio estava ali, sentado no chão, exausto, com os olhos fixos em mim. Parecia perdido, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. No começo, ele não falou nada. Só me olhava e eu sentia a dor dele atravessando meu peito. "Jéssica", ele sussurrou com a voz fraca, "por que você fez isso comigo? Por que me prendeu assim?" Eu não tinha resposta. Só lágrimas. Lágrimas de arrependimento e medo. Nos dias que se seguiram, ele continuou comigo, mas havia algo diferente. Um silêncio pesado, como se ele estivesse dentro de uma cela invisível. Ele sorria, mas nunca completamente. Falava, mas sua voz parecia distante. Era como se metade dele estivesse em outro lugar, preso ao passado e ao amor que nunca esquecera. Eu sabia que tinha ganho a batalha, mas perdido a guerra. Porque amor verdadeiro não prende, não amarra, não subjuga. E eu estava presa junto com ele, numa prisão feita por mim mesma. Os dias se passaram, mas algo dentro de mim começava a mudar. O peso da culpa se tornou insuportável, e meu coração começou a clamar por uma verdade que eu havia tentado ignorar. Até que, numa tarde chuvosa, enquanto vasculhava antigos papéis e mensagens no celular de Antônio, encontrei algo que me fez congelar. Era uma carta. Uma carta que ele escreveu para Cláudia, antes do nosso encontro, cheia de promessas, sonhos e amor verdadeiro. As palavras saltaram da página e rasgaram minha alma. "Cláudia, você é a única que eu quero. Sempre será você." Foi ali que percebi, sem dúvidas, que nada daquilo que eu fizera poderia apagar o que existia entre eles. E o mais cruel, eu havia destruído a liberdade dele, a chance de ser feliz, tudo por um amor que nunca foi meu. Eu estava sozinha, perdida e com medo, porque a verdade, aquela verdade que eu havia tentado esconder com feitiços e mentiras, agora gritava mais alto do que qualquer magia.
Eu não podia continuar assim. Naquela noite, depois de encontrar a carta, tomei uma decisão que jamais pensei que teria coragem de tomar. Eu precisava libertar Antônio, libertar a nós dois. Eu liguei para Dona Zuleide e disse com a voz firme, embora ainda trêmula: quero desfazer o que fiz. Quero que ele seja livre, mesmo que isso signifique perder ele para sempre. Ela ficou em silêncio por um instante, depois respondeu: isso não é simples, Jéssica. O feitiço que você lançou não é qualquer magia. Vai exigir força e coragem para romper. Mas, se seu coração é sincero, eu vou te ajudar. No dia seguinte, começamos o ritual de reversão. Era doloroso. Eu sentia como se minha própria alma estivesse sendo rasgada. Antônio estava ao meu lado, mas parecia ainda mais distante. E eu sentia que a qualquer momento ele poderia simplesmente desaparecer da minha vida. Durante o ritual, tive visões. Vi Cláudia sorrindo, estendendo a mão para ele, e Antônio se afastando lentamente de mim, como quem desperta de um pesadelo. E eu chorei. Chorei por todo o amor que tentei controlar, por toda a dor que causei e por toda a liberdade que roubara. Quando o ritual terminou, um silêncio profundo tomou conta do quarto. Antônio abriu os olhos, me olhou com uma clareza que eu não via há meses e disse, com uma voz cheia de esperança: Jéssica, eu estou livre e acho que você também pode ser. Depois do ritual, Antônio mudou. Não porque eu tivesse o prendido, mas porque ele finalmente podia ser ele mesmo, livre para escolher. Ele me olhou nos olhos e pela primeira vez em muito tempo falou com sinceridade: Jéssica, eu agradeço tudo que você fez, mas meu coração sempre foi da Cláudia. Eu nunca deixei de amá-la. Eu senti a dor cortar minha alma, mas também uma estranha paz. Era o preço da verdade. Antônio tomou a decisão de reatar com Cláudia, e eu sozinha enfrentei o vazio que deixaram. Mas, naquela solidão, encontrei a mim mesma, encontrei a liberdade que nunca tive. Aprendi que amar não é controlar, nem prender. Amar é deixar ir. E assim deixei Antônio ir. Eles foram felizes juntos, e eu finalmente pude começar a ser feliz sozinha. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.